Eu queria só fazer uma leitura que é introdutória. Nós não vamos fazer uma exposição bíblica de um texto, mas nós vamos tentar refletir biblicamente, vamos dizer assim, uma teologia bíblica, uma breve teologia bíblica. E o tema dessa primeira mensagem dentro do meu subtema é sobre os fundamentos do ministério de cuidado da igreja, fundamentos teológicos do ministério de cuidado da igreja. Eu queria ler com os irmãos Mateus 28, de 18 a 20, eu queria pedir que os irmãos leiam comigo. Eu estou aqui lendo a revista e atualizada. Eu sei que muitos irmãos têm a Nova Almeida, não é? Mas alguns outros têm a atualizada. Mas eu vou ler segundo a atualizada e algumas citações eu vou trazer segundo a Nova Almeida, para que ninguém sofra nenhuma falta, né? Aqueles que têm a atualizada e aqueles que têm a Nova Almeida. Leiamos então Mateus 28, de 18 a 20. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou pedir para nós lermos de novo, para a gente acordar, porque eu acho que vocês conseguem ler mais forte. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Qual é a nossa grande comissão? Qual é a nossa grande comissão? Pregar o Evangelho faz parte dela. Mas a grande comissão é fazer discípulos. Esse é o verbo principal desse texto. Eu não vou expô-lo. Mas pregar o Evangelho envolve, obviamente, está envolvido, mas o alvo é fazer seguidores de Jesus. O verbo principal é este. Os outros verbos, eles orbitam, eles circulam em torno do fazer discípulos. Na verdade, os outros verbos todos estão no gerúndio. Indo, fazei discípulo, batizando e ensinando. Fazer discípulos é a nossa grande comissão. E eu deixo a coisa neste ponto, e eu quero começar tratando dos fundamentos bíblico-teológicos do ministério de cuidado da igreja, trazendo uma pergunta-problema, exatamente esse: a quem pertence o trabalho de cuidar das almas? Segundo a palavra de Deus, a quem pertence o trabalho de cuidar das almas? E eu quero responder essa pergunta através de 5 pontos, ou 5 verdades, para trazer essa resposta. E depois, rapidamente, trazer uma fundamentação bíblica apenas de citações sobre o cuidado. E o primeiro princípio que eu quero trazer é este: antes de qualquer ser, Deus cuida da sua criação. Esse é o primeiro princípio. Deus cuida da sua criação. Deus é o grande cuidador. Então, antes de pensarmos na nossa responsabilidade, nós temos que saber que do princípio ao fim é Deus quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se Deus não agir, nenhuma das suas criaturas jamais fará coisa alguma, nem sequer nós existiríamos. Nós conhecemos a doutrina bíblica da providência, muito bem explicada no capítulo 5 da nossa confissão de fé. E eu leio apenas o primeiro parágrafo. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria,
poder, justiça, bondade e misericórdia. Preste atenção. Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até ao menor. Deus não apenas criou o mundo, mas Deus cuida do mundo. Ele sustenta tudo no mundo, as suas criaturas. E nós devemos saber já, alguns de vocês já estudaram, que os aspectos da providência de Deus são o seu governo, pelo qual Ele dirige a criação rumo ao cumprimento do seu eterno propósito, a preservação da sua existência, da existência das coisas criadas, até que elas atinjam o seu alvo, e a concorrência, que é, como a definiu Luiz Berkoff, a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados. Preste atenção nisso. Poderes subordinados em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo-os agir e agir precisamente como age. A providência de Deus opera por meio da sua palavra, do seu espírito e das forças, modelos e leis, ou poderes que Ele embutiu nas suas criaturas. Mas tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Mas, então, Deus é o cuidador da criação, e neste sentido Ele cuida de todos nós. É Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A palavra de Deus diz isso. Mas, meus irmãos, é especialmente na redenção que o Senhor mostra o seu cuidado pactual com o seu povo. E isso nos leva ao segundo ponto. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo não apenas como um povo que foi criado por Ele, mas como um povo que foi escolhido para a sua glória. E a imagem, meus irmãos, que melhor representa o cuidado de Deus é a imagem do pastor. Quem não conhece aqui o Salmo 23, e por que nós gostamos? Porque esse salmo nos faz nos sentirmos como ovelhas. Todos os salmos deveriam nos fazer sentir assim, mas é justo que este salmo nos faça sentir assim diretamente, porque ele é a palavra, obviamente, inspirada por Deus, da perspectiva de uma ovelha em relação ao seu pastor. Este é o salmo mais caro a mim, porque na minha infância, os meus pais, eles ordenavam que nós o recitássemos antes de dormir, quando ele estava em aula com a minha mãe, que estava fazendo na época o ensino médio. E a gente nunca dormia sem recitar. Você lembra? O Senhor é o meu pastor. Essa é a palavra do cuidado. O Senhor é o meu pastor. E antes de nós pensarmos em responsabilidade, nós precisamos olhar para o cuidado do nosso pastor. Porque quanto mais consciência nós temos, mais nós entenderemos o ministério de cuidado da igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja, ele fala da suficiência da graça de Deus, que supre todas as necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O salmista talvez esteja lembrando em várias situações, até na história do seu povo, como no deserto, quando nunca faltou o maná, e como na vida de todos os que confiaram no Senhor, experimentando suprimento e abundância. O bom pastor guia o seu povo para as águas de descanso, conduzindo mansamente. Essa palavra leva-me é a mesma palavra que Jacó usou quando falou com Esaú: eu vou guiando o gado, as crianças, os meninos no passo do gado. Ele é aquele que guia mansamente os fracos e cansados, carregando-os até quando necessário. Como pastor, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E em meio à nossa fragilidade, Ele oferece paz
e segurança. A sua condução não é apenas direção, mas cuidado amoroso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos guia como aquele que guia crianças, como Jacó falou, ou como quem sustenta irmãos em tempo de fome. Quando a alma desfalece, o Senhor a restaura e renova, refrigera-me a alma. E Ele nos guia, e essa palavra guiar pelas veredas da justiça, a vereda era um sulco, geralmente criado pelos carros de boi, principalmente nos períodos de chuva, que depois quando secava ficava como os valetas. Então não é apenas conduzir apontando a direção, mas é guiar soberanamente. Então Ele guia soberanamente pelos sulcos firmes e seguros da sua justiça. E mesmo quando nós atravessamos aquele vale escuro e sombrio, onde nada enxergamos, e onde nos sentimos sós, e não sentimos a sua presença, mesmo quando estamos naquele lugar de tristeza, de trevas, de terror e desespero, nós encontramos proteção e disciplina no bordão e no cajado, que transmitem direção e segurança. Mas não apenas isso, como nobre anfitrião, esse pastor também nos honra na presença dos adversários. Ele diz: unges-me a cabeça com óleo na presença dos meus adversários, e o meu cálice transborda. Diante dos nossos adversários, nós experimentamos, por vivermos na comunhão do pastor, abundância, e até podemos celebrar a aliança que Ele fez conosco. E o cuidado desse pastor, o salmista vai dizer, ele nos confirma que a bondade e a misericórdia do Senhor não apenas nos acompanham, elas nos perseguem. Essa é a palavra usada ali para seguirão. Elas nos perseguem. Nós às vezes tentamos fugir como a ovelha teimosa, mas Ele nos persegue, garantindo a conclusão da jornada e o descanso final. Assim, meus irmãos, o cuidado do Senhor em todo tempo e circunstância, Ele sustenta, restaura e conduz o seu povo, mesmo quando não sentimos o seu cuidado por causa do nosso coração duro e incrédulo. Mesmo que nos sintamos no abismo e no vale mais escuro, ali o pastor está, certamente nos sustentando e revelando a beleza do seu amor fiel para com o rebanho da aliança. Então Deus cuida do seu povo. E se você é crente, você já experimentou esse cuidado. Se você olhar para trás, você vai ver tantas vezes que quando depois você saiu da situação de desespero e olhou para trás, você sempre conclui: que tolo eu fui. Ele esteve cuidando de mim o tempo todo. Ele cuida de você o tempo todo. Terceiro princípio, dentro dessa visão do pastor, em seu cuidado amoroso, Deus nos enviou o bom pastor. Na verdade, Deus mesmo, o bom pastor, esteve entre nós. A expressão máxima do cuidado do Senhor, Deus pelo seu povo, foi enviar o seu Filho, por meio de quem Ele pessoalmente veio nos guiar e nos conduzir até o seu eterno propósito de nos restaurar a sua imagem e semelhança. Os irmãos sabem que desde o Antigo Testamento Deus anunciou sua vinda pessoal ao mundo para cuidar do seu povo na pessoa divina humana do seu Filho. Eu creio que dois aspectos destacados que são importantes aqui para nós, no que diz respeito ao nosso ministério de cuidado. Dois aspectos destacados quanto ao papel do Filho no cuidado do seu povo foram as figuras do servo do Senhor e do bom pastor. Grave isso, o servo do Senhor e o bom pastor. Em Isaías 42, abra lá comigo, por favor. Está escrito: o Senhor apresenta antecipadamente o seu servo: eis aqui o meu servo a quem sustenho,
o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Não desanimará, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E como servo do Senhor, antes disso, Isaías o apresentou como o rei que veio para ser o maravilhoso conselheiro. Você lembra em Isaías 9:6? E o seu nome será, qual é o primeiro título lá? Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Eu sigo os comentaristas que consideram aí, na verdade, três pares, né, de substantivos adjetivados: maravilhoso conselheiro, Deus forte, 4 melhor, Pai eterno, o Pai da eternidade, e príncipe da paz. Ele veio para restabelecer a paz. O homem está numa condição desordenada por causa do pecado. Tem se discutido muito a questão de padrões de normalidade. Nós temos um manual, já na sua 5ª edição, que a ciência procura estabelecer, para estabelecer a questão de padrões de normalidade. Curiosamente, no DSM não tem um conceito do que é normal, tem algumas definições do que é anormal, segundo parâmetros não biológicos, não empíricos, não científicos, mas puramente fenomenológicos, ou se é científico nesse sentido de fenômeno apenas. Mas a palavra de Deus já tem o padrão da normalidade. Cristo é o padrão da normalidade. Cristo é quem vem para ser a cura da nossa enfermidade. E por isso ele é chamado príncipe da paz. Ele também aparece como bom pastor, e entre as passagens eu destaco Ezequiel 34, eu peço que você abra lá, Ezequiel 34, 11 a 16. Servo do Senhor, Isaías 42, de 1 a 4, Isaías 9, 6, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, especialmente. Esses são papéis, ações do Senhor no cuidado do seu povo. Mas em Ezequiel 34, há o anúncio do Senhor diante da negligência dos maus pastores de Israel. O Senhor diz nos versos 11 a 16, ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei. Ele está dizendo, eu vou cuidar delas. Vocês não estão conseguindo, vocês são incompetentes para cuidar, mas eu cuidarei delas. E ele diz, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali, e em boa pastagem terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E aí ele fala desse cuidado diante da nossa fragilidade. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Se você observar, o verso 16, ele está em um paralelo com o verso 4, quando o Senhor denuncia a incompetência dos maus pastores de Israel. A fraca não fortalecestes, a doença não curastes. Só que no verso 4 está numa ordem, no verso 16 está na ordem inversa. É um paralelismo que a gente chama de antitético. E isso reforça o fato de que o pastor vem para fazer
o oposto do que os maus pastores estavam fazendo. Ele vem para fazer o que eles não fazem, cuidar das suas ovelhas. Ele curaria as ovelhas quebrantadas. Observe que o próprio Senhor é aqui o pastor, mas ao mesmo tempo, nesse verso 34, ele já nos indica como ele pessoalmente viria. No verso 23 ao 25, ele diz, então, ele diz assim, suscitarei para elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi, aqui as duas palavras, servo e pastor, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Sabemos que Davi já tinha morrido, ele está falando do filho de Davi. Eu, o Senhor, lhe serei Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. E o Senhor Jesus veio para cumprir essa profecia. Então, o Antigo Testamento, ele mostra, portanto, esse cuidado, meus irmãos, que se concretizaria, isto é, seria visível na pessoa de Jesus Cristo e em seu ministério terreno. Você precisa entender e observar isto. No ministério terreno de Jesus, ele veio, ele mesmo se apresentou como bom pastor. Isso nos leva para João capítulo 10, no verso 9, no verso 10 em diante. Vamos ler do verso 11 em diante. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Este é o nosso Senhor, que cuida de nós, o Senhor Jesus. E em seu ministério, ele, como bom pastor, deu a vida por nós. Nós já conhecemos este fato, esta verdade, essa história. T. Dale Johnson escreveu um livro intitulado Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, e ele estava disponível aí. Pelo menos ontem eu vi um exemplar. E eu devo muito a ele por algumas verdades que eu trago aqui. Ele diz exatamente isso sobre o cuidado, Jesus como cuidador do seu povo. Ele diz, Jesus demonstrou esse cuidado com os pecadores que encontrou durante sua vida e em sua morte como pecadores como nós, por pecadores como nós. As palavras de Jesus, o bom pastor, nos dão o sentido, mas elas também nos dão a comissão para cuidar dos feridos. Jesus não só destacou seu papel como pastor, mas também como servo. Você lembra em Marcos 10, 45, ele disse, como se cuida servindo? Ele disse, porque o próprio Filho do Homem, e ele estava falando isso quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Eles estavam pensando em termos de liderança como algo de se sobrepor sobre outros. Ele disse, o próprio Filho, entre vocês não vai ser assim. O próprio Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor uns dos outros. E Jesus chegou a usar uma ilustração, colocando-se numa posição humilhante, vestindo o avental de escravo, cingindo-se com uma toalha em João 13, e curvando-se aos pés dos discípulos para fazer o serviço do escravo mais baixo da casa, ao ponto de Pedro se escandalizar. Ele veio para pastorear e servir. Em quarto lugar, estamos avançando nessa linha de pensamento. Após sua morte e ressurreição,
E em continuação de sua missão messiânica, Cristo continua cuidando pessoalmente dos pecadores. Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, mas Cristo continua presente pessoalmente. Isso aqui é importante para o desenvolvimento do nosso pensamento. Pessoalmente no mundo, cuidando dos pecadores, na sua posição exaltada. E como ele faz isso? Como Cristo pessoalmente pode estar? Porque em sua divindade, ele é onipresente. Mas em sua humanidade, ele está num local específico. Ele está à destra do Pai. Tendo concluído, meus irmãos, o seu ministério terreno, e aqui a gente precisa refletir um pouquinho sobre a exaltação de Cristo. Para mim, essa verdade, ou essa doutrina, ou esse princípio teológico é importante para a doutrina do cuidado da igreja. E preste atenção nisso. Você precisa entender o papel de Cristo em seu ministério celestial. Cristo não encerrou a sua missão messiânica. Ele a continua exercendo. Ele encerrou a obra redentora, mas ela precisa ser aplicada historicamente. Então, tendo concluído o seu ministério terreno, nosso Senhor inaugurou o seu ministério celestial, quando Ele ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. E por esse ministério celestial, Ele agora, em sua posição exaltada, está a operar a aplicação dos benefícios da obra redentora consumada na cruz e confirmada na ressurreição. Entenda essa verdade. Para aplicar historicamente os benefícios da obra redentora a nós, quais sejam a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação, a perseverança e, por fim, a glorificação. Para a aplicação histórica da obra redentora, Jesus precisa continuar a sua obra messiânica, a sua missão messiânica. E agora ele faz isso de sua posição exaltada, e como de sua posição exaltada como nosso supremo pastor, ele continua cuidando pessoalmente dos pecadores que encontra. Mas como ele faz isso? Como ele faz isto, visto que agora em sua humanidade ele está no céu, à destra de Deus? Primeiro, e aqui nos ajuda a doutrina dos três ofícios de Cristo. Primeiro, como rei, ele está colocando todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Como rei, ele está colocando todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 25. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Igreja, não se engane. A gente fica, às vezes, um dos problemas maiores das teorias da conspiração, nesse período de polarização, é que ela atribui uma soberania absoluta às grandes organizações e aos grandes grupos, aos grandes blocos políticos. Tudo, até o temporal do Rio Grande do Sul, tem um aparelho lá que alguém não tem mais Deus. Essas teorias da conspiração, elas acabam atacando a soberania e a providência de Deus. Porque é Deus quem faz tudo. O que os homens fazem contra Deus, só faz aquilo que Deus já predeterminou. Então, é importante que você entenda que Cristo reina, e Ele está colocando cada inimigo debaixo do estrado dos seus pés. Segundo, como sacerdote, Cristo intercede por nós, Ele cuida reinando, colocando os inimigos debaixo dos seus pés. E é porque Ele reina que as portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles de quem Ele cuida. Não podem prevalecer. Quando você acha que o mal está avançando, entenda, ele está avançando por determinação de Deus, ainda que Ele não seja autor do pecado. E às vezes nos faz sofrer para que nós aprendamos, sejamos moldados à imagem do Seu Filho. Mas então, como sacerdote, Ele intercede por nós junto ao Pai, como está escrito em Hebreus 4,15.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E em Hebreus 7:25 está escrito: por isso também pode salvar totalmente, igreja. Ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Ele vive para interceder por nós. Não é que de Jesus você é o centro, não. Como diz um falso profeta. Não é isso. É porque ele faz isso. Porque ele precisa cuidar daquele que o Pai lhe deu. Aqueles que o Pai lhe deu. E em obediência ao Pai, ele faz isto, ele cuida de nós. Mas para que ele continua, ele faz contínua intercessão, uma vez que ele já consumou sua obra, uma vez que ele já nos justificou de uma vez por todas? Por que ele precisa interceder? Sobre isso, João Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, nos explica. Ele diz: entrando em um santuário que não foi construído por mãos, ele, Jesus, aparece diante da face do Pai como o nosso constante advogado e intercessor. Assim ele direciona os olhos do Pai para a sua própria justiça, para evitar que ele olhe para os nossos pecados. Ele, Jesus, nos reconcilia o coração do Pai por meio de sua oração e prepara um caminho e acesso ao trono. Ele preenche com graça e bondade o trono que os pecadores miseráveis teriam enchido de medo. É por isso que quando nós cultuamos, Deus se agrada do nosso culto. Não é por causa da nossa fé, ou do nosso estado, ou da nossa piedade. Pelo contrário, se não fosse a intercessão de Cristo, nós seríamos consumidos no primeiro momento que nós adentrarmos aquela porta. Mas Ele canta conosco, Ele eleva os nossos louvores para o Pai. Ele também ao mesmo tempo é adorado. Isso é cuidado. Cuidado do bom pastor. Portanto, meus irmãos, o sangue de Cristo derramado na cruz é esse memorial contínuo diante do Pai, para a nossa plena aceitação na presença de Deus e para que nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Por isso as palavras de Jesus a Pedro, elas também se aplicam a nós, e eu as parafraseio aqui: eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. É por isso que às vezes a gente é moído por provações. Mas qual é o nosso trunfo? Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Por que nós devemos orar e a oração pode tanto? Porque o sumo sacerdote intercede por nós. Porque Deus ora conosco. O Espírito Santo intercede por nós, e é isso que garante. Por isso que a oração é um meio de graça, é antes um presente de Deus para nós, antes de ser um exercício da nossa alma. Isso é cuidado. Eu ainda preciso falar do terceiro ofício, como profeta. Como profeta, Cristo anuncia o seu evangelho aos pecadores. E como Cristo faz isso, meus irmãos? Ele derramou seu Espírito sobre nós. Aqui começa a entrar o papel da igreja. Ele derramou seu Espírito sobre nós. Ele nos deu a sua palavra. E Ele nos comissionou para sermos suas testemunhas. Por isso Ele precisava ser exaltado. Ele mesmo em João 16:7 diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Olha o cuidado do pastor. É melhor para vocês que eu vá. Talvez você pudesse pensar: poxa, eu queria tanto viver aqui, quando Jesus estivesse, poder vê-lo. Um dia nós vamos vê-lo. Mas ele diz: é importante para vocês, é necessário, é obrigatório que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Veja, o Consolador, cuidado. O Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Mas ainda temos um problema. O mundo não pode ver o Espírito Santo.
O mundo não pode ver a Cristo, ainda que o nosso Senhor tenha um corpo como seja também um ser físico, porque Ele continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como o mundo pode enxergar a Cristo? Ele não pode enxergar a Cristo em sua perfeição, mas ele pode enxergar os pecadores redimidos pelo bom pastor. Então é na igreja que o cuidado atual do bom pastor se reveste de carne e ossos. E nessa perspectiva, não apenas o ofício profético, mas também o sacerdotal e o real são exercidos pela igreja. O que diz a palavra de Deus? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. 2 ofícios aí, não é? Contando comigo? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz o ofício profético, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês não eram povo, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas vocês estão sob o cuidado do pastor. Você parou para pensar nisso? Somente a igreja está sob esse cuidado redentor. De todos os povos da terra, somente a vocês eu escolhi, eu conheci. Vocês têm um cuidado que nenhum outro tem. E nós chegamos à nossa quinta e última verdade. Diante disso e progredindo o nosso pensamento, Deus, portanto, manifesta o seu cuidado pastoral através da sua igreja. Deus manifesta o seu cuidado pastoral através da sua igreja. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo foi dado à igreja e fez dela o seu complemento. Como assim, pastor, o seu complemento, se ele é autossuficiente? Em sua divindade, Cristo é infinito. Mas em sua humanidade, ele veio para ser o cabeça de uma sociedade, de uma comunidade. A humanidade só estará completa quando todos aqueles que o Pai lhe deu estiverem unidos a Ele. Em Efésios 1, 23, fala, e veja como é muito importante você entender, o ministério de cuidado está ligado ao ministério celestial de Cristo. Observe em Efésios capítulo 1, que Paulo ora para que nós compreendamos a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder, e de todo nome que se possa referir. E diz que para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu a quem? A quem? A igreja. Você conhece o duplo aspecto da nossa união com Cristo, né? Qual é o duplo aspecto? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós somos de Cristo, mas Cristo também é nosso. Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude. Quem é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Quem é? A igreja. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, podemos dizer, meus irmãos, que como seu corpo, então, a igreja é a representação visível do cuidado de Jesus com os pecadores. Jesus comissionou a igreja para cuidar da alma, participando do processo redentivo, ao mesmo tempo e enquanto ela mesma é redimida. Aliás, meus irmãos, o cuidado de Deus para nós, ele está num ciclo virtuoso.
na medida em que cuidamos do outro, nós também somos cuidados por Deus, por meio de outros. Jesus comissionou a igreja para cuidar da alma. Agora preste atenção, eu preciso fazer uma breve, mas importante aplicação aqui. O Estado tem se proposto o papel de cuidar da alma, com uma visão humanista. E a igreja tem esquecido que esse é um papel que só ela pode cumprir. É a igreja que cuida da alma. E é ruim quando a igreja confia ao Estado um papel de cuidar dos seus, que ela foi comissionada para cumprir. O Estado hoje está assumindo uma onipresença. E às vezes nós não percebemos. Então, meus irmãos, é da igreja, Jesus comissionou a igreja para participar do processo redentivo, enquanto ela mesma é redimida. Nós somos, como disse Paul David Tripp, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. E como a igreja faz isto? Aqui eu volto a usar Johnson. Ele afirma com razão que o discipulado é o principal recurso de Deus para restaurar seu povo. Porque o discipulado é a busca intencional de se conformar à imagem de Cristo. Por isso ele nos comissionou: ide, discipulai todas as nações. Esta é a missão que Deus nos confiou. Agora você observou, volte de novo para Mateus 28, 18 a 20. Você observou qual é a primeira verdade que Jesus traz antes de nos comissionar? Aqui de novo você vai ver uma ligação e um fundamento teológico. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu agora estou em minha posição exaltada, eu agora entrei em meu estado exaltado, porque agora ele já estava com o corpo glorificado. Então, de novo, você vai ver que Jesus está dizendo: olha, porque eu sou o rei e tenho autoridade sobre todo o céu e a terra, agora vocês podem ir. Esse é o fundamento. E aí, duas proposições, meus irmãos, elas emergem dessa verdade, e eu diria que são as duas principais proposições para o nosso objetivo aqui. E eu vou falar repetidamente, são proposições curtas. Primeiro, um pouquinho mais longa, mas também curta. Primeiro, a missão que a igreja recebeu para cuidar das almas não é nada além da missão do Cristo exaltado de aplicar sua obra redentora nos eleitos pela ação do seu Espírito. Vou repetir de novo, esse é um princípio teológico importante. A missão que a igreja recebeu de cuidar das almas não é nada além da missão do próprio Cristo exaltado de aplicar sua obra redentora nos eleitos, pela ação do seu Espírito. Ou seja, é Cristo quem está cuidando de nós, através de nós. Segunda proposição, mais curta. Portanto, meus irmãos, a igreja é a expressão visível e terrena do ministério celestial do Cristo exaltado. A igreja é a expressão visível e terrena do ministério celestial do Cristo exaltado. Você parou para pensar na maravilha dessa verdade? Isso não te assusta, não? Você, pecador, pecadora, e eu, pecador, somos a expressão visível e terrena do nosso Cristo. Você não entendeu? Vou repetir. Você e eu, pecadores miseráveis, teimosos,
somos a expressão visível e terrena. O mundo não verá nada de Cristo como Redentor fora da igreja. Eu e você somos a expressão visível do nosso Cristo bendito. Ele mesmo é quem opera tudo em todos. Isso não te assusta? Isso não te maravilha? Isso não te põe de joelhos? Isso não te faz adorar? O trabalho do cuidado é um trabalho de adoração e de proclamação do Cristo exaltado. E quando nós fazemos isto, Ele mesmo está cuidando, mesmo com nossas falhas. Isso é maravilhoso. E de modo rápido, para a gente concluir, que eu já passei aqui do tempo, quais são os instrumentos da igreja para o cuidado da alma? Antes de tudo, e eu vou continuar na próxima palestra, se Deus quiser, se a igreja reflete seu Senhor e Mestre, ela exercerá sua missão por meio de pastoreio e serviço. Lembra que eu falei? Servo e pastor, não é isso que é o nosso Senhor? A igreja servirá pelo pastoreio e pelo serviço. De modo mais específico, e Johnson nos ajuda aqui novamente, pelo poder do Espírito Santo e fundamentada nas Escrituras, a igreja exercerá o seu cuidado por meio, eu vou destacar aqui 5 ações. Para você cuidar da alma dos outros, você precisa praticar essas ações. Na verdade, algumas delas são específicas dentro da igreja. A primeira delas é a proclamação do Evangelho, que é a ação missionária. Johnson sobre isso diz que em Jesus a salvação é encontrada, os pecados são perdoados, os corações são tratados, os feridos são curados. Somos conformados à imagem dele e o homem é completamente restaurado. Então, o trabalho da igreja é cuidar das almas ao proclamar claramente o nome e o evangelho de Jesus. Nenhuma outra entidade, diz Johnson, pode realizar o trabalho que Deus requer de sua igreja por sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o bálsamo de Gileade para curar a alma ferida e o verdadeiro pão do céu que nos sustenta. Não haverá consolo, irmãos, verdadeiro, nem cura fora de Cristo. Então, proclamação do Evangelho. Segundo, pregação e ensino ordenados. Efésios 4, 11 e 12, ele mesmo concedeu. E se você olhar, do versículo 7 de Efésios 4, de novo a doutrina da exaltação de Cristo está lá. Porque ele diz, e a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer? Subiu, senão que desceu às regiões inferiores da terra? Ora, aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, pregação e ensino ordenados. Serviço diaconal ordenado. Quarto, instrução e aconselhamento mútuos. Quinto, cuidado mútuo pelos serviços não ordenados, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, da sua diaconia. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4,10. E também, a igreja vai cuidar por meio da disciplina eclesiástica, com vistas a corrigir e restaurar. Seguir a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, e não haja nenhum impuro, ou imoral, ou profano, como foi Esaú. Disciplina eclesiástica, ela traz cura, se realizada biblicamente. Tudo isso serve para despertar e fortalecer a alma a viver fiel e pacificamente em um mundo dilacerado pela guerra e amaldiçoado pelo pecado. Johnson pergunta se Jesus cuidou dos outros de todas essas maneiras, conforme a verdade da palavra de Deus, não deveria a igreja, sob sua liderança, fazer o mesmo sem ressalvas? E eu concluo, meus irmãos, lembrando, nós vemos aqui, portanto, a beleza e o propósito da Igreja de Deus como instituição responsável por trazer os abatidos de volta à plenitude da vida abundante em Cristo, que restaura a alma, servindo como mordomos, cuidando das almas, dando sentido às experiências humanas e trazendo esperança para uma verdadeira restauração em Cristo. Por isso, de novo, conclui Johnson, a igreja é a instituição mais bem equipada, porque Cristo está na igreja, mais bem equipada e preparada para aguentar o fardo do cuidado da alma. Deus não deu a qualquer outra instituição essa responsabilidade. É da igreja o trabalho de cuidar. Eu não estou aqui dizendo que tem que acabar com os CAPs, deixar isso claro. Eu estou dizendo que nós, igreja, precisamos resgatar o nosso papel de cuidar da alma, de um modo que nenhuma instituição humana o fará. Então, cuidar das almas em suas debilidades é, por excelência, uma tarefa da igreja. Como temos lidado com isso, meus irmãos? Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor e cuidado para conosco. O Senhor é o bom pastor que cuida de nós e temos experimentado, Senhor, da tua direção, do teu sustento. Louvado seja o teu nome. Louvamos a ti por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso bendito Salvador, que veio este mundo, empoeirou seus pés nesta terra, mas que mesmo ressurreto não abandonou o seu povo, antes enviou o Consolador, a quem bendizemos, Deus, o Espírito Santo, que habita em nós, fazendo de nós teu santuário vivo. E te louvamos porque nos deste o privilégio de, enquanto somos santificados, sermos os instrumentos do Senhor para cuidar uns dos outros. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a grandiosidade. Ajuda-nos a entender a magnitude desse projeto. Cristo em nós, a esperança da glória. E abraçar, ó Deus, e de alguma maneira, ó Deus, resgatar no poder do Teu Espírito esse papel de cuidar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.